Isso aqui, pessoal, você que está assistindo em casa, isso aqui é tão forte que eu vou te falar o seguinte. Porque isso aqui é como se a historiazinha virasse a história zona agora. A história zona. Né? E contada com séculos antes de acontecer. Isso aqui é tão profundo. Se você que está assistindo, talvez for agnóstico, ateu, tá? Vou chamar o Bruno Perini para... O Bruno ia gostar dessa parte. Perini, isso aqui é para você que gosta de história, viu? Uma mente tão brilhante como Isaac Newton ficou tão impressionado com o que nós vamos mostrar para você aqui agora, que Isaac Newton escreveu um comentário de Daniel e Apocalipse. Isaac Newton foi uma das maiores mentes brilhantes de todos os tempos, superior a Einstein quase. E Isaac Newton escreveu mais de Bíblia do que de ciência. Inclusive sobre Daniel. Isaac Newton ficou impressionado com como é que uma profecia pode se cumprir com tantos detalhes ao pé da letra. Não é coincidência. Não, o QI de Isaac Newton é entre 190 e 200, estimativa. Exatamente. Nossa, mãe do céu. Mano, pensa nisso. Então, ou seja, o que eu tô falando aqui não é coisa... que vergonha, eu gostava do Tiago quando ele era ateu, agora ele falava só de dinheiro. Agora ele tá falando de Bíblia, caiu no conceito. Pelo contrário, eu acho que agora ele ficou mais sábio. Agora eu falo de dinheiro. E com mais sabedoria. Isso. Você fala de dinheiro, mas não só de dinheiro. Exato. É que antes era só dinheiro. Que pobreza. É tão rico que só tem... É tão pobre que só tem dinheiro, coitado. Não, ele é tão rico que ele tem dinheiro e sabedoria para saber como aplicar o dinheiro. Há uma diferença. Sim. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. O Lucão tá curioso, rico, Rodrigo. O Lucão tá curioso. Que é essa interpretação do sonho aí? Vamos lá. Também. Aqui Daniel começa, capítulo 2, depois você pode olhar na sua Bíblia, em casa. Daniel respondeu na presença do rei. O mistério que o rei exige, eu estou lendo o verso 27, o mistério que o rei exige, nem sábios nem encantadores podem revelar, mas há um Deus no céu que revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Ou seja, a profecia ia estender por muito tempo. Isso daqui era em que ano? Daniel era em que ano? Daniel 605 a.C. 605 a.C. Aqui, 605 é quando ele foi para a Babilônia. Uhum. Depois, em 587 a.C., Nabucodonosor manda destruir o templo de Jerusalém. Então esse sonho aqui pode ter sido por volta de 601 a.C., nessa época assim, depois de 3 anos que Daniel estava ali na Babilônia. Nesse 605, 3 anos, por volta de 602 a.C., 601. Aí o Daniel explica esse sonho, aí no verso 38 ele coloca, esse é o sonho e também a sua interpretação diremos o rei. O Senhor, ó rei, que é rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Então a cabeça de ouro representava... Aí quando você fala, então é Nabucodonosor? Sim e não. Porque naquela época, eles mesclavam a figura do rei com a figura do reino. Tá certo? É como se eu falasse assim, a Casa Branca anunciou... A Casa Branca foi o presidente. Mas a gente fala a Casa Branca. Ou o presidente. Você fala Hitler ou a Alemanha nazista. Você mistura Napoleão ou a França napoleônica, né? Mussolini ou a Itália fascista. Então você mistura o rei com o reino dele. Então a cabeça é Nabucodonosor. O domínio, entre aspas, mundial, não literalmente mundial, mas a superpotência da época. Depois do Senhor se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze. Então eu já sei que as partes da estátua são reinos, e um sempre inferior ao outro. E de fato, a prata vale menos no mercado que o ouro, o bronze vale menos do que a prata, o ferro vale menos que o bronze, e o ferro misturado com barro, o ferro enferrujado, vale menos que o ferro puro. Só um pequeno PS, é interessante isso, porque assim, o preço dos metais preciosos eles mudaram ao longo do tempo. Então você falar o que continua até hoje valendo da mesma forma, isso também é uma informação muito relevante. Tipo, o alumínio no passado, ele valeu mais do que outros metais preciosos, o alumínio. E aí, de repente, o alumínio perdeu completamente valor e a gente usa hoje para embrulhar pão. Então, quando você vê a informação há tanto tempo atrás, que hoje continua na mesma hierarquia, isso também é uma prova importante. Então, para resumir, ele fala, então virá um reino depois do seu e depois do seu. Então, agora, para resumir, eu vou falar quais são esses reinos. Esse aqui é a Babilônia. A Babilônia durou de 606 a.C., 612, quando Nabopolassar domina a Assíria, até 538 a.C., quando a Babilônia cai. E a Babilônia cai de uma maneira que ninguém esperava. Quem assume o poder era um reino inferior, a Medo-Pérsia. Você tem 2 reis, Dario e Ciro, que eles se juntam, tio e sobrinho, e sabe como é que eles conquistam a Babilônia? Sem derramamento de sangue. Sim.
Eu vou deixar a conquista da Babilônia para contar no capítulo 5. Acabou de chegar. Tá bom? Mas a Medopérsia também caiu por um reino inferior, a Macedônia. Quando um jovem macedônio chamado Alexandre Magno, Alexandre o Grande, conquista a Macedônia, depois a Grécia e vai conquistando o mundo, e ele domina a Medopérsia. Lembra por exemplo, o filme Alexandre que está passando aí? Então é aqui, ó, é a Grécia. Então, se a Medopérsia, e ó, interessante, 2 braços, Média e Pérsia. E só um detalhe, nós não vamos falar hoje aqui, porque senão ia ficar até o Natal, mas essa mesma profecia é repetida no capítulo 7 e 8 com mais detalhes que nem estão aqui. Tá bem? Por exemplo, no capítulo 7 vai falar que um reino era maior do que o outro, e a Média era maior do que a Pérsia era maior do que a Média. Aí vem Alexandre o Grande. 331 a.C. é a época de Alexandre o Grande. Então eu tenho 606 a 538, Babilônia, 538 a 331, a Medopérsia, 331 a.C. até 323, Alexandre o Grande. Aí, no capítulo 7, deixa eu só dar esse detalhe aqui, porque didaticamente vai ser importante. Daniel vai falar que esse reino representado pelo quadril de bronze, ele iria ser destruído sem esforço de mãos. Ele mesmo ia quebrar. E depois que ele quebrasse, 4 reinos iam se levantar dele. Quando Alexandre o Grande morre, a gente sabe que Alexandre o Grande morre ou envenenado pelo vinho, quando ele morre na Babilônia, em 323 a.C., ele estava fazendo 33 anos de idade. E quando ele morre, ele não deixa descendente, porque o descendente dele foi morto, e quem assume o governo no lugar de Alexandre são, de fato, os 4 generais dele, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Até o número da divisão do reino, Daniel vai dar no capítulo 7. 323 acaba isso aqui, aí ele fala do reino demonstrado pelas pernas, um reino feroz, Roma. Começa em 323 a.C., cai Alexandre, depois vem os generais dele, aí Roma sai justamente de um desses reinos aí, e ela começa a sua hegemonia mesmo por volta do ano 160, aquela época tal, do Pompeu vai conquistar Jerusalém em 63 a.C., então aqui você tem a Roma. Agora eu quero me deter na última parte da estátua. Olha o que Daniel fala. Então aqui vamos recapitular. Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Quando chega na última parte do reino, olha o que Daniel fala no verso 41. Você pode ler para a gente, por favor, 40? 41. 41. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenha visto ferro misturado com barro. Pode continuar. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Vou parar aí. Então a gente aprendeu que esse último aqui seria a continuação da perna dividida. Tá certo? Tanto é que é ferro misturado com barro. Aqui mudou o metal, aqui mudou o metal, aqui mudou o metal. Aqui não, só misturou com barro. O que aconteceu em 476 depois de Cristo? Roma ocidental foi dominada pelos povos bárbaros. Vieram os vândalos, os érulos, os ostrogodos, os lombardos, os suevos, os francos, os saxões, vários grupos bárbaros que estavam ao redor de Roma, eles descem e em 476 depois de Cristo eles conseguem entrar na capital, matam o imperador de Roma e aí cai Roma ocidental. E eles dividem o Império Romano em várias etnias dos próprios bárbaros ali, tá certo? E aí que vão surgir, por exemplo, os suevos viram Portugal. Os gálios e francos viram a França. Os saxões viram a Inglaterra. Por isso que a língua saxônica, né? Os lombardos, os alemanos viram a Alemanha. Os vândalos, érulos e ostrogodos viram a Itália. E Daniel também falou que esses 3 reinos iam cair para subir uma hegemonia na Itália. E no capítulo 7. E acontece exatamente isso. Os vândalos, érulos e ostrogodos caem e aí surge uma hegemonia, que é a hegemonia papal. E aí você tem esses reinos formando os países da Europa ocidental hoje.
Mas o último, você falou que eles teriam, por um lado, a força do ferro, por outro lado, a fraqueza do barro. Você tem realmente uma superpotência, que é a Alemanha, França, o Reino Unido, mas você tem Portugal, que já é mais fraco, a Espanha, que é mais fraca. Tanto é que quem domina hoje a União Europeia é França e Alemanha, economicamente. A Itália já sempre foi mais fraca. Mas tem um detalhe também que o Thiago falou. Eles vão tentar se misturar, mas não vão conseguir. Durante várias épocas houve tentativa de unificar. O Napoleão tentou unificar a Europa, não conseguiu. Carlos Magno tentou unificar a Europa, não conseguiu. Falei Napoleão, né? Adolf Hitler tentou dominar a Europa e unificá-la e não conseguiu. Mas deu mais um detalhe. Diz também que eles iam se unir por intermédio de quê? Casamentos. Casamento. Teve uma época na história da Europa Ocidental que era todo mundo casando com todo mundo. Por exemplo, a Rainha Vitória foi chamada de avó da Europa, porque ela tinha descendentes em todos os lugares do mundo. O sobrinho neto dela, o neto ou sobrinho neto, agora eu não lembro, que era o Wilhelm, da Prússia, da Alemanha, era neto dela. Vamos pegar o Dom Pedro I, por exemplo, do Brasil. O Dom Pedro I era filho de Dom João VI, que era rei de Portugal, casado com Carlota Joaquina, que era princesa da Espanha. E Dom Pedro, por sua vez, era casado com a princesa da Áustria, gente, a Leopoldina, que era da Áustria. Já percebeu quantas uniões de matrimônio teve na Europa? Se você fizer uma história mesmo do surgimento da Europa, a Europa, todo mundo tinha parente em todo lugar, e mesmo assim ela não se unificava. Depois houve a tentativa do mercado comum europeu para unificar a Europa. Não conseguiram. Eu fui mochileiro na Europa antes da União Europeia. E nessa época eu lembro que a gente ia para Portugal, usava o escudo. Ia para a Itália, usava a lira. Ia para a França, usava o franco. Cada país tinha uma moeda. Aí já estavam anunciando, nessa época lá, a União Europeia. E eu lembro que eu, na França, conversando com um francês que não queria acreditar na Bíblia, eu falei assim, essa União Europeia, ela não vai vingar. Por quê? Vai, lógico. Tá. Porque a profecia diz que eles vão conseguir uma aliança, mas que não será duradoura. A Europa nunca mais vai se unir. E, de fato, eu já estava prevendo o Brexit, e eu não sou profeta. Tanto é que o Brexit teve, a Inglaterra saiu, a União Europeia hoje ela existe ainda, não sei por quanto tempo vai existir, mas ela não tem aquela força que todo mundo esperava de uma união, e os países continuam independentes. Itália é Itália, Portugal é Portugal, Espanha é Espanha, França é França. Tá certo? Exatamente como a profecia disse, eu estou falando há séculos no passado. Sim. Agora, antes de passar para o próximo versículo que eu queria que você lesse, Tiago, raciocina comigo, é uma questão de inteligência. E lembra, isso aqui não é coisa de crente retardado, não. Isaac Newton acreditou nisso. Será que Isaac Newton era um babaca? Eu creio que não. Para mim, do ponto de vista acadêmico, é mais fácil acreditar que tem uma mão divina por detrás da história do que crer que tudo isso é coincidência. É só coincidência. É muita coincidência para ser só coincidência. A profecia acertou desde Daniel até hoje. Agora lê o próximo verso, por favor, Tiago. No verso 44. Na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Verso 45. E aí, esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro, o sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. E eu posso dizer que é fiel mesmo. Ou seja, nós estamos vivendo em que parte da estátua? Na cabeça? Não. Nós estamos vivendo aqui na divisão. E é nos nossos dias que Deus vai suscitar um reino dos céus. Por isso que eu prego em todo lugar que eu vou, falo mesmo. Jesus voltará. A segunda vinda de Cristo foi profetizada e ela acontecerá nos nossos dias. Quando, Rodrigo? Não sei. Não sei se vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. A gente pode tentar algum prognóstico, mas assim, com parcimônia para não virar profetado. Porque ninguém sabe o dia exato, mas a profecia vai se cumprir.